Então tá bom. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos então ao canal Vivendo o Reino. E mais uma vez nessa semana estaremos recapitulando, né, mais um episódio, episódio de número 12. O tema é mensagem que vale a pena compartilhar. E estamos juntos, eu, Diógenes Gonçalves, e também Anderson Cordeiro, que faz parte aí também do canal Vivendo o Reino. E hoje a gente está sentindo falta aí, né, Anderson? Tá faltando aí o Leandro e o Marcelo, né? Não puderam estar conosco aí nessa semana, hoje. Mas, quem sabe para a próxima vai dar tudo certo. Então, e aí, Anderson, boa noite, tudo certo? Boa noite, tô falando boa noite aqui, é que a gente está gravando também, está ao vivo no Instagram, né? Então, para o pessoal que vai acompanhar no YouTube, tá falando boa noite aqui, porque é a noite, né? Estamos aqui com os olhinhos pequenos já, 10 horas da noite, né? Depois de um dia aí de trabalho, mas estamos juntos aí. Então, Anderson, seja bem-vindo mais uma vez e não esqueça aí, você que está conosco no YouTube, de compartilhar, se inscrever no canal, né? Então, youtube.com/vivendo o reino, quem está aí no Instagram, e compartilhe isso também com os outros, né? Se inscreva também, para que mais pessoas possam serem alcançados aí por essa mensagem também. Então, sem mais delongas, Anderson Cordeiro, qual mensagem é essa, Anderson Cordeiro? Que mensagem é essa que vale a pena compartilhar? Ajuda a gente aí. Opa, boa noite a todos vocês aí. É muito bom estar com vocês aí mais uma vez. Hoje estou aqui, tem que uma câmera mais em cima, outra mais embaixo, então não estranho às vezes se eu estiver olhando para uma ou para outra. Mas essa mensagem que vale a pena compartilhar é a mensagem que a gente já vem falando aí, todos os episódios praticamente, né? É o Evangelho Eterno. Então, o Evangelho Eterno nós não vamos encontrar apenas nas três mensagens angélicas, conforme aí o episódio 12 vem falando, né? A lição 12, falando sobre Apocalipse capítulo 14, mas nós vamos ver que dentro da história, narrativa bíblica, nós vamos encontrar, né, essas três mensagens, ou seja, Deus como Criador, Deus, né, como Redentor, tendo, claro, uma mensagem a ser levada em consideração, um juízo, de certa forma, que está para acontecer, mas também da esperança, né, que o Senhor tem, que traz, né, para cada um de nós. Então, essa é a boa notícia. Não só uma notícia, mas a maravilhosa notícia de que Jesus morreu, vive e reina eternamente, e muito em breve também estaremos junto com ele. Legal. Então, Anderson, acho que a gente podia aproveitar aqui e mostrar minha mini Bíblia de bolso. Nem cabe nada aqui, ó. Peguei uma Bíblia aqui diferente. Acho que deve ter aqui uns bons quilos. Mas Apocalipse, capítulo 14, ali que fala dessas três mensagens angélicas, né? E eu acho que é legal a gente dar uma lida nela para a gente conversar um pouquinho, né? Apocalipse 14, a partir do verso 6, fala dessas três mensagens, né? Então diz assim: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno, para pregar aos que fazem assento sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: Temei ao Senhor e dai-lhe glória, porque é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu, aquela grande Babilônia, que deu a beber a todas as gentes do vinho da ira de sua fornicação. E seguiu-se a esses o terceiro anjo, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e sua imagem, e trouxer o seu caráter na sua testa ou na sua mão, este beberá também do vinho da ira de Deus, que está misturado com ouro puro no cálice da sua ira, e será atormentado em fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Acho que é isso, né? E aqui fala dos tormentos, que se levantará por séculos dos séculos, né? Sem ter descanso algum, nem de dia nem de noite, os que tiverem adorado a besta e sua imagem, que tiver trazido o caráter de seu nome. Aqui está a paciência dos santos, que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus Cristo. Então, nós temos aqui Apocalipse 14, né, as três mensagens angélicas. Então, Anderson, antes
de começar o capítulo 14, é interessante a gente ter aqui bem claro, né, a questão do capítulo 13, né? O capítulo 13 é uma contrafação que a gente chama a trindade falsa, a divindade falsa, né? Então, nós temos ali a contrafação de quem é Deus, né? E aqui nós temos agora, em capítulo 14, de certa forma, e principalmente a partir do verso 6, né? Falando aí desses anjos. Qual que é a ligação, Anderson, entre essa questão aí do Apocalipse 13, ou qual a importância do Apocalipse 13 com 14? Tem alguma ligação? O que você acha que é importante aí para a gente ter como base aí para o estudo aí de hoje? Ok, eu acho que o que seria muito importante é o final da primeira mensagem angélica ali, que ela faz um pedido, né? Temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Então, essa adoração é um convite de uma forma específica. Adorar como e quem, né? Adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar. Então, adorar a Deus como Criador. Quando nós chegamos no capítulo 13, ele vai falar aonde, de certa forma, que foi atacado o Criador. Então, quando nós olhamos para o capítulo 13, eu digo, quem sabe aí, adventistas, como adventistas do sétimo dia, muitas vezes nós damos mais ênfase do verso 11 ao verso 18, né? Que muitas vezes colocamos como um ataque direto ao dia de descanso, né? Que seria o sábado. E aí o verso 7, nós vimos ali a questão que é feito o convite, e é um paralelo, é uma alusão a Gênesis, né? Não só Gênesis ali, capítulo 1, mas também Êxodo, capítulo 20, né? Então, é muito semelhante a esses textos, e ali ao quarto mandamento, que seria o sábado. Mas só que o quarto mandamento não é o único a ser atacado, né? Mas sim os 4 primeiros mandamentos. Então, o capítulo 13 vai falar desse ataque aos 4 primeiros mandamentos, ou seja, a quem é Deus e a como ele deve ser adorado. E aí o capítulo 14, então, ele vai dar sequência falando da fidelidade, de como que nós devemos adorar a Deus e como que deve ser o nosso relacionamento com Deus. Então, por isso que eu creio que eles têm uma ligação muito forte, né? Capítulo 13 diz como que isso vai acontecer, capítulo 14, então, vai fazer um convite de como que nós devemos adorar a Deus e como que nós devemos estar preparado continuamente perante Deus. Não só em momentos específicos da nossa vida, mas em todos os momentos da nossa vida. Então, por isso que eu acho que ele tem um link muito forte, né? Aqui mostra uma contrafação, capítulo 13, e o capítulo 14, então, vai mostrar quem são aquelas pessoas que vão vencer, de certa forma, e vão eu digo vencer a questão do grande conflito, né? Dessa contrafação de uma verdade que nós encontramos na palavra, né? De um ataque diretamente a Deus. E aí, então, o capítulo 14 vai mostrar para a gente quem são essas pessoas. E aqui fala que são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Ou seja, que levam a palavra de Deus de uma forma especial. Tem uma consideração pela palavra de Deus, né? Então, qual é a nossa regra de fé? É a palavra de Deus. Então, aqui é tanto que no verso 4 do capítulo 14, né, ele fala que são os que não se macularam, né? Então, essa questão de se macular quer dizer uma questão de fidelidade, né? À palavra de Deus. E aí o verso 5 diz assim, não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Então, essa questão de mentira é de ter em relevância, né? A questão do evangelho verdadeiro. Então, capítulo 13 mostra como que é feito o ataque a essa verdade. Capítulo 14 mostra como que nós podemos, então, estar de pé, né, perante esses momentos difíceis, conforme nós encontramos no capítulo 14. Claro, não tem só coisas, né, desafiadoras, mas também podemos encontrar uma mensagem muito bela, né, no capítulo 14 também. Interessante que Apocalipse, muita gente tem medo, né, de Apocalipse. Então, mas Revelation, né, do inglês fica um pouco mais bonito, né, revelação do que Apocalipse, né? Mas nós temos aqui um livro de esperança, né, um livro que deve nos trazer paz, que deve nos trazer tranquilidade, né? No sentido, a partir do momento que eu entendo o evangelho e vivo ele, né? Agora, se eu não estou vivendo o evangelho e não conheço a Cristo, o Cristo dos evangelhos, que é a palavra de Deus aponta, que João, que é o autor de Apocalipse, aponta, eu começo a pôr dificuldade. Aí talvez eu devo me preocupar, porque aí o juízo que fala aqui
possivelmente vai cair sobre a minha cabeça se eu não assim viver, né? Agora, vamos começar, vamos usar aqui um português errado, né? Vamos começar do começo. Capítulo 14 do verso 1, ou melhor, do verso 6, né? No começo das três mensagens angélicas. Quem que é esse anjo? Aqui diz que João viu o outro anjo voando pelo meio do céu. Quem que é esse outro anjo? Quem que é esse anjo aí, Anderson? Rapaz, boa pergunta, né? Então nós vemos ele tendo um evangelho, né, especial aqui a ser pregado. Quando nós olhamos para essa questão de um outro anjo no meio do céu tendo esse evangelho eterno para se pregar, aqui algumas pessoas vão dizer que esse anjo é exatamente, né, o mensageiro, claro, ligado exatamente à pessoa de Cristo Jesus, né? E aí a gente pode perguntar, mas por que seria, né? Anjo não é um ser criado? Na verdade, em Apocalipse nós vamos encontrar seres criados, anjos, mas também a palavra, né? Anjo aqui não é apenas como ser criado, mas principalmente como mensageiro, né? E a gente vai ver exatamente Cristo sendo o mensageiro, o anjo do Senhor em várias oportunidades, desde o Antigo Testamento até nós chegarmos em Apocalipse. Agora vamos colocar um pouquinho de lenha nessa fogueira aí. Aqui o texto fala, né? Que esse anjo ou mensageiro, né? De certa forma todos nós somos também nesse sentido. Aqui diz que ele tinha o evangelho eterno, né? Evangelho é as boas novas. É pregar a cruz de Cristo, é a salvação, né? Então, e aqui diz que é para pregar aos que fazem assento sobre a terra e toda a nação, ou seja, algo global, né? Não é algo pontual, específico num lugar, num canto da terra, mas é mundial, né? Mas por que às vezes, né, quando eu falo a gente, cristão em geral, independente da denominação, né? Mas por que às vezes a gente se pega mais, né? Em pregar um outro evangelho que não é esse? O que eu quero dizer com esse outro evangelho, né? O evangelho de que não pode usar a roupa desse jeito, o evangelho que não pode isso e aquilo, o evangelho que se você não está com a roupinha que eu acho que você tem que estar para entrar no meu prédio aqui, você não é bem-vindo, né? Ou coisa do tipo. Mas aqui o evangelho é o evangelho da salvação. O evangelho, não que isso não tenha, né, a questão que eu me referi ali, que isso não tenha importância, é claro que tem, mas a essência do evangelho não é essa, né? O evangelho é pregar a cruz de Cristo, é a salvação, a graça de Deus e tal, né? Então, aqui diz que esse outro anjo, ou seja, esses mensageiros deveriam pregar esse evangelho eterno, né? E aí a pergunta que a gente deve se fazer, né? Se a gente de fato tem feito isso, né? Você quer falar aí, Anderson? Não, só uma correção. Eu acabei falando aqui que seria, né, exatamente uma pessoa de Cristo, mas na verdade esses três anjos aqui se representam um movimento que estaria pregando esse evangelho, ou seja, seria o povo de Deus. Então, cada um desses anjos aqui representam, né, exatamente o povo de Deus que tem uma mensagem a ser pregada a esse mundo, né? Eu só corrigindo essa parte aí, eu acabei viajando ali na primeira explicação. Então, esse outro anjo aqui quando nós vemos aqui cada um deles, né, desde o primeiro, o segundo e o terceiro, seria exatamente o movimento a qual o Senhor escolhe para que o evangelho venha a ser pregado a todo mundo. Então, eu, você, todos nós fazemos parte desse processo. Agora, você falou uma palavra muito importante, movimento. Então, você que nos assiste aí, se você é adventista, você deveria saber que nós somos um movimento profético, né? Um movimento de pregação, né, do Evangelho eterno. Ou deveríamos ser cada um de nós, né? Esse é o ideal que a gente deve procurar viver sempre, né? Então, de fato, a gente tecer esse movimento. E por vezes, talvez a gente esteja muito estático, né? Focado dentro, às vezes, de algumas coisas que dentro de prédios, não que eles não são importantes, é óbvio que são, né? Mas eu estou me referindo aqui a um sentido mesmo de movimento de vida, de pregação da palavra, de compartilhar a palavra de Deus, a sua mensagem, a mensagem de Cristo, de que ele vai voltar, a cruz de Cristo que morreu para salvar todos e todos aqueles que creem, todos aqueles que querem, né? Então, nesse sentido de movimento, e isso, de certa forma, a gente não pode perder de vista, né? Como cristãos.
Mas o texto segue, né? Então aqui diz que esse anjo, né? Então esse mensageiro, então ele tinha o evangelho eterno para pregar, e é no sentido global. E aí no verso 7 diz que em alta voz, aqui, interessante que é só a primeira e a terceira mensagem aqui que fala de maneira direta esse aspecto aí de em alta voz, né? Ou seja, no sentido realmente de ganha uma importância muito grande, né? É algo realmente muito forte. E aí dizendo o que em alta voz? Temei ao Senhor, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora, ou é o tempo, né, do seu juízo. Então, como que a gente entende, Anderson, um pouquinho sobre isso? O que é temer a Deus na sua visão? É que você entende por temer a Deus, Anderson? Rapaz, então, quando nós vamos a Eclesiastes capítulo 12, verso 13, ali fala exatamente dessa questão, do que seria exatamente temer a Deus. Deixa eu só encontrar o texto aqui, e aí fica mais fácil a gente entender o pensamento que João, né, queria expressar quando ele diz aqui temer a Deus e dar-lhe glória. Deixa eu só achar aqui, só um minuto, e aí vai ficar mais fácil aqui da gente compreender essa questão aqui do que João tem em mente. Quando você procura aí, muitas vezes a gente pensa em temer a Deus como ter medo, né? Uhum. Esse é o sinônimo. Mas aqui o contexto, né, temer a Deus significa amar Ele, assim, eu entendo dessa forma também, até um comentário aqui que tem usado aqui. Temer a Deus significa amar Ele com todo o nosso coração, né, com toda a nossa alma, nossa força, como está lá em Deuteronômio 6, verso 2, né, em diante. Então, ou seja, é saber que Deus nos ama mais do que a gente pode imaginar, inclusive, né? Então, temer a Deus no contexto bíblico indica um relacionamento íntimo com Deus, né? E isso está tudo relacionado aí. Então não tem a ver com medo, né? Exatamente. Mais que aí filmes, enfim, né? Pintam essa ideia de Deus barbudo, né? Barba branca, sentado no trono com um raio na mão, esperando que você peque para jogar na sua cabeça, né? Tem essa ideia de Deus assim meio distorcida, mas não é esse Deus que nós encontramos aqui, né? Você encontrou o texto aí, Anderson? Encontrei sim. Então vamos lá, aqui diz assim, ó, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E aí entra exatamente o que você acabou de dizer, a questão de relacionamento. Então, temer a Deus aqui, o apelo da primeira mensagem é levar Deus a sério. Não é apenas você dizer da boca para fora que você ama Deus. Hoje nós temos várias pessoas que dizem que são cristãs, né? Que amam a Deus, mas muitas vezes as suas ações, a forma de como vivem é totalmente diferente. Isso eu não estou dizendo apenas para pessoas que às vezes dizem que são da igreja, mas que não nem sabem, às vezes não tem nem religião. Mas principalmente para as pessoas que estão dentro da igreja. E se eu, né, principalmente não tomar esse cuidado, muitas vezes eu posso ter um relacionamento, mesmo estando muito próximo da igreja, mas também distante de Deus, por não entender exatamente qual é a suma de realmente temer a Deus e dar glória. Então, tudo que eu encontro na Bíblia, que eu conheço, eu preciso agora colocar em prática. Eu preciso fazer exatamente, não por uma obrigação, não por medo de um juízo que vem e está chegando, mas porque eu amo a Deus. É interessante que a própria lição ela vai usar uma frase que eu achei muito interessante, que fala que a obediência é fruto do relacionamento salvífico com Jesus. Então, ou seja, essa questão de temer a Deus, como nós vemos em Eclesiastes, é levar Deus a sério, é guardar os seus mandamentos. Não como um método de salvação, não para achar que sou melhor do que outras pessoas, não como status, mas como um bônus de agora estar seguindo a Cristo Jesus. Até mesmo, né, Anderson? Porque se é o terceiro mandamento, se não me engano, né, que fala não falar o nome de Deus em vão, é isso, né? É o terceiro, né? Se eu não estou enganado. Então, não falar o nome de Deus em vão, ele tem muita relação com isso que você falou, né? É eu dizer que sou de Cristo, que sou de Deus, e minha vida não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o Evangelho, é um outro Evangelho, o Evangelho das obras apenas, ou da salvação pelas obras, no caso, né? Porque as obras acompanham a fé, né? Mas esse outro Evangelho, que inclusive Paulo bate muito forte, né? Os Gálatas, inclusive, né? Então, esse outro Evangelho da salvação pela lei, né? Então, é um outro Evangelho
da sua autoglorificação, de você também dizer que é cristão e não viver de acordo com isso. Por isso que a prática está muito relacionada com tudo isso, né? E aí é que entra uma grande dificuldade ou um grande algo que, ou como posso dizer assim, algo que a gente precisa realmente pensar como cristão, é que se de fato, se eu estou entendendo o texto bíblico, eu só entendo de fato ele quando eu pratico, né? Então não é o fato de eu apenas congregar em uma religião, uma igreja, seja ela adventista, católica, evangélica, o que for, né? Não me faz um seguidor de Cristo isso. Apenas participo de um grupo, isso é importante, claro, mas junto com isso, né, com essa participação numa comunidade, deve vir a vivência do reino de Deus, né? Na prática do texto bíblico, desse evangelho, e de fato, então, a gente estar aí vivendo esse evangelho, a gente demonstrando que ama Cristo para as pessoas e vivendo como esse mensageiro, né? Esse mensageiro apontando aí para o amor de Deus, para a salvação, aquele que transforma, aquele que traz esperança, né? Num mundo em que cada vez mais a gente vê desunião, né? A gente vê ódio, a gente vê injustiça, a gente vê pessoas que cada vez mais denigrem o outro ser humano, né? E com certeza, se alguém denigre um ser humano, um outro ser humano, é óbvio que com relação a Deus é pior ainda, né? Então, e é isso que a gente precisa repensar, né? Começar por mim, né? Exatamente. Que evangelho que eu tenho vivido, né? O evangelho do amor, onde de fato as pessoas são importantes ou as coisas são importantes, né? Enfim, estou indo já aproveitando alguns ganchos aqui, né? Mas para a gente refletir um pouco, né? Porque aqui diz que é algo que tem que ser proclamado em alta voz, né? Tem a ver com esse evangelho, o evangelho da cruz de Cristo, dele. Então, será que às vezes a gente não desvia demais, sabe, para várias... Será que não tá... Às vezes a gente corre esse risco, né? A gente tem que cuidar para voltar para o foco, né? Constantemente, falando por mim individualmente, mas coletivamente também, né? Não sei o que você acha disso também, Anderson. Claro, é tanto que quando nós vamos a Eclesiastes, que diz ali, assuma e guardar os mandamentos, quando nós vamos a Mateus, que seria o temer a Deus e o dar glória, eu acabo sempre lembrando do verso 16 de Mateus capítulo 5, onde diz assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Então, ou seja, não adianta só eu olhar e me relacionar com os mandamentos, mas eles precisam ser algo que é, de certa forma, espontâneo pela fé que eu tenho. E agora, a mudança de vida, as coisas que acontecem, elas são para glorificar a Deus. Então, seria uma vida de levar Deus a sério em todos os âmbitos, não só de guardar mandamento. A gente, muitas vezes, tem aquela visão. Entrei na igreja, então, aquele que fumava, parou de fumar. Aquele que bebia, parou de beber. Aquele que talvez batia na mulher, parou de bater. Aquele que fazia tantas outras coisas antes, parou de fazer. Mas não é só questão de parar de fazer, mas é de fazer mesmo. Não só olhar, parar de fazer essas coisas, porque realmente é novidade de vida, mas não é de apenas parar de fazer aquilo que muitas vezes a igreja vai falar para você, olha, isso aqui é errado, então você precisa parar de fazer. Mas nós temos o fruto do Espírito, nós temos a ação do Espírito Santo na nossa vida, e isso é que a gente precisa fazer ainda mais. E esse é o grande desafio. Então, quando ele fala temer a Deus e dar glória, é levar em consideração todos os ensinamentos de Cristo, a sua verdade, para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Você falou um negócio, né, de parar de fazer um monte de coisa. A pessoa para tanto de fazer um monte de coisa que depois ela de fato para mesmo, né? Fica lá sentada, não faz mais nada, né? É verdade, acontece. Né? Mas né, deixa de compartilhar Cristo, deixa de viver o Evangelho, porque né, só tem um monte de não na frente, né? É óbvio que isso faz parte, a mudança, né? Claro, mas a gente precisa, de fato, olhar esse lado com uma questão mais completa, né? Como você falou, então não adianta só parar, mas é o contrário, né? Então, é que nem aquela brincadeira, né, de guardar o sábado, né? Eu guardo o sábado e tal, mas aí outros pecam por não trabalhar, vocês não trabalham nada, não trabalham nos outros dias, né? Guardo o sábado, mas não trabalho os outros 6, né? Exatamente.
não quer fazer nada, né? Uma brincadeira só, né? Mas, enfim, seguindo aqui o texto, depois a gente vai, e aqui fala, né, então a gente falou, cadê aqui? Então, temer a Deus da glória, que chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, aqui faz uma alusão. É interessante que Apocalipse não faz nenhuma citação direta do Antigo Testamento, apesar de que 70% do livro de Apocalipse você encontra, né, as respostas, o entendimento dos símbolos do Apocalipse no Antigo Testamento, mas de uma maneira indireta, né? Que talvez isso é até mais importante do que se fosse uma citação direta. Isso demonstra de que, de fato, o que está na cabeça de João, quando escreve, né? Então, que obviamente ele conhecia o Antigo Testamento, que era a Bíblia que ele tinha, né? E aqui nós temos uma frase que ecoa Êxodo capítulo 20, né? Essa partezinha final que eu falei, né? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então nós temos aqui um eco lá de Êxodo 20, capítulo 20, verso 8 a 11, né? Relacionado então ao sábado, né? Deus como criador, e faz a mesma, tem esse eco lá, né? Mas antes disso, fala de adoração e fala da chegada da hora do seu juízo. Que juízo é esse, Anderson? Quando que chega isso? Que aqui está falando antes da volta de Cristo, correto? Então, porque obviamente, se esses mensageiros vão proclamar o evangelho eterno, vão proclamar porque ainda existe graça a ser levada às pessoas, existem corações ainda a receber essa graça de Cristo, aceitar a salvação dele, que se fosse já no céu não haveria sentido disso, né? Então, obviamente, isso aqui é antes da volta de Cristo. Então, o que é esse juízo que fala aqui? Rapaz, esse é aquele juízo, né? A qual está reservado para todo aquele que é pecador, que vai queimar no fogo e no mármore do inferno. Não, brincadeira, né? Bem assim, não. É claro, tem a consequência, né? O que a gente vai encontrar no juízo, enfim, Deus é um Deus justo. Se nós olharmos a grande questão do juízo, não é apenas a humanidade que está sendo julgada, mas o principal ser a ser julgado é exatamente ser colocado em xeque é o caráter de Deus. Então, ao final de Apocalipse, todos vão declarar que Deus realmente é justo, né? Mas, dentro da questão do juízo que está para chegar aqui, é feito um convite. Diz assim, você conhece a Deus? Então, viva uma vida de acordo com a vontade de Deus, né? E aí vai chamar aos mensageiros e dizer o seguinte, olha, vocês conhecem a Jesus, amam a Jesus, e agora vocês precisam levar esse evangelho a outras pessoas para que elas tenham esse conhecimento e então recebam a mesma graça, né, de ser absolvido desse juízo. Que juízo é esse? Dentro da história da narrativa bíblica, nós vamos ver que houve lá atrás, infelizmente, a entrada do pecado nesse mundo. E aí, então, Cristo vem, apresenta o seu evangelho, o evangelho eterno antes da fundação do mundo, mesmo com a possibilidade de erro de Adão e Eva, né? O Senhor, então, continua a mover as suas ações. Então, quando nós lemos as 3 mensagens angélicas, não vai nos apresentar apenas um Deus criador, mas um Deus redentor. Então, esse Deus redentor agora, ele vai fazer todos os esforços para que tanto eu, você e tantas outras pessoas possam conhecer esse evangelho. Agora, ao conhecer o evangelho, entender que há uma forma de se relacionar com Deus, que não é de acordo com a nossa vontade, mas é de acordo com a vontade de Deus. Então, por isso que é feito o convite de levar a Deus a sério. E, ou seja, e aí o grande juízo não é contra o povo de Deus, mas é contra aqueles que oprimem o povo de Deus. Você vai ver isso desde o capítulo 1 até o último capítulo de Apocalipse. Ok? O que é o juízo? A perseguição contra o povo de Deus, de certa forma. Você pode dizer, mas hoje eu não tenho perseguição, né? Mas a questão não é apenas de uma perseguição apenas em base, né? Em nível de, ou seja, humana, mas a perseguição também, como Paulo disse, que a nossa luta não é contra a carne, né? Mas é contra os principados e potestades. Então, os inimigos do povo de Deus, né? Tanto aí aqui, quem sabe, se a gente for falar sobre isso, fica muito extenso, mas na próxima mensagem vai falar sobre Babilônia, esse grande sistema que de certa forma é usado, né, para perseguir não só de forma literal, mas perseguir também de certa forma, como nós encontramos no capítulo 13, uma distorção do evangelho de Deus. Então isso também acontece. Então o juízo
para aqueles que estão ao lado de Deus serão absolvidos, e aqueles que, infelizmente, não tomaram a decisão ao lado de Deus, e Satanás e os seus anjos, então, infelizmente, serão destruídos. E é o que a gente vai encontrar no restante da mensagem aqui, né? Então, esse seria o juízo que é apresentado, né? Não só em Apocalipse, mas em outras partes da Bíblia também. Então, esse juízo, quando você diz aí de que vai cair, vamos dizer assim, né? Sobre os que não aceitam a Cristo e tal, tem a ver com o pecado da rebelião, né? Porque Exatamente. Muitos que hoje, que já morreram, que estão vivos, enfim, ou estarão vivos quando Cristo voltar, mas talvez nem souberam desse evangelho eterno, de Cristo em si, mas que serão salvos, né? Então, não necessariamente, então aí tem a ver com uma questão mais de rebelião, né? Ou seja, que aí entra um pouquinho o que a gente vai falar a seguir, que é aqueles que fazem parte de Babilônia, né? E acho que a gente pode explicar um pouquinho o que é isso. Deixa eu pegar minha Bíblia de bolso aqui. Exatamente. Até o próprio capítulo 13 vai falar um pouco sobre essa questão, né? Sobre aqueles que adoram a Deus e aqueles que decidiram não adorar a Deus. Então com o seu próprio, né, consentimento. É claro que aqui não está abrangendo tudo isso como você acabou de falar, né? Às vezes tem pessoas que não ouviram, não tiveram todo esse evangelho apresentado, mas pela misericórdia de Deus terão a oportunidade de serem salvas, né? Mas essa questão aqui é exatamente de você ir contra Deus, sabendo quem é Deus e acabar não decidindo estar ao lado de Deus e fazer o que é contrário à vontade de Deus. E aí nós temos a segunda mensagem angélica, né, que diz: então, e outro anjo seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que deu de beber todas as pessoas, né, do vinho da ira da sua fornicação. Então, o que significa, Anderson, essa Babilônia aí? Rapaz, então, se nós olharmos desde o início da história desse mundo, sempre vão ter filosofias que são contrárias à palavra de Deus. Se a gente olhar ali, se você for ao livro de Daniel, ali terão alguns reinos que são descritos, né? Como não só Babilônia, mas como a Medopérsia, como a Grécia, como o Império Romano. E eles são ali usados como símbolos, né? E também dentro da história são identificados assim como movimentos que foram contrários à vontade de Deus. Mas só que se a gente olhar desde o Egito, já existia algumas, vamos dizer assim, algumas coisas que eram contrárias à vontade de Deus. Então a gente vai ver ali, por exemplo, uma questão de politeísta, né? E não monoteísta. Vamos dizer assim, pensamentos de que Deus é um Deus distante, não um Deus que é presente, um Deus que apenas está ali para castigar os seus filhos, e não um Deus, né, que se relaciona, ama, não apenas cria, mas também consegue redimir os seus filhos. Então esse pensamento ele vem avançando, né, desde o passado, desde dessas primeiras nações ali que são descritas, até chegar ao momento que nós estamos vivendo. Nós vamos ver que esses pensamentos que estavam lá atrás continuam também no momento que nós estamos vivendo. Então, ou seja, ele é um sistema de falsas ideologias e doutrinas que tem como intenção principal, quem sabe, colocar com o caráter de Deus algo que não é o caráter de Deus. Muitas vezes, fazer com que o ser humano mais tema a Deus, como nós falamos ali no início, né? Um temor, não apenas uma questão de respeito, de amar a Deus e fazer a sua vontade, mas de ter um relacionamento diferente com Deus, de temer a Deus realmente. Se a gente olhar aí tempos passados, nós vamos ver ali que existia, né, no próprio tempo de Cristo Jesus, o relacionamento com a palavra de Deus, achando que eram as obras que salvavam o homem. Isso vai se repetir mais à frente de novo, com questão de indulgências e assim por diante. Então, esse sistema Babilônia é um sistema que, querendo ou não, ele sempre acaba, né, implantando, vamos dizer assim, no pensamento do ser humano, o que realmente não é Deus, né? E a palavra de Deus, então, vai mostrar para a gente quem realmente é Deus. Então, essa seria, quem sabe, em um resumo, né, de, vamos dizer assim, esse sistema e quem seria a Babilônia. Então, seria ali praticamente um sistema que tem como o seu princípio, né, exatamente desvirtuar ou, quem sabe,
tentar apagar ou deformar quem é verdadeiramente, né, Deus, a imagem de Deus. E isso vem exatamente com a mensagem, diz, olha, digam que caiu esse sistema. E tem uma mensagem que é diferente. E tem algo aqui que é muito diferente do que as pessoas acreditam, que existe vida sim, que existe esperança ainda nesse mundo, que Deus é um Deus maravilhoso, misericordioso, que Deus é um Deus justo, mas também é um Deus da graça e do amor. Então, em resumo, essa, quem sabe, seria a segunda mensagem angélica, né? Esse convite ao povo agora levar essa mensagem dizendo que Deus, né, ele não é apenas um Deus que traz exatamente o castigo, né, como era o pensamento da época, mas também é um Deus que vai nos dar toda a possibilidade do mundo através do seu Santo Espírito para que possamos viver uma vida de acordo com a vontade dele. Babilônia também traz, se a gente olhar lá para voltar para Gênesis, né? O princípio lá da construção da Torre de Babel, né? Que vem de lá, Babilônia. Foi Nimrod, né? Que criou lá essa cidade, né? Independência, né, de Deus, quem sabe. Exatamente, tem a ver com rebelião, independência, né? Com opressão às pessoas, né? Enfim, e por aí vai. Então, a pergunta que, indo para a prática, a pergunta que a gente deve se fazer, né? Será que hoje, você que está nos assistindo, independente da sua denominação, da comunidade que você participa, será que é possível a gente estar sendo Babilônia mesmo dentro da comunidade cristã hoje? Sendo Babilônia no sentido agora trazendo como amplo, né? Desde lá de trás, né? Nesse sentido de alguém que oprime os outros, alguém que usa o poder para oprimir, alguém que meio que... será que é possível alguém fazer parte de um sistema religioso, ou vamos dizer assim, de uma comunidade religiosa, ser Babilônia hoje, Anderson? O que você acha? É possível isso? Rapaz, até mesmo, eu não digo, quem sabe, em si, eu não diria, quem sabe, um sistema em si vamos puxar para a nossa denominação, Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Eu digo que não acreditaria que seria um sistema opressor, quem sabe, que seria considerado a Babilônia. Mas o que eu diria a religião, a igreja, ou seja, a instituição, não é feita apenas por nome, mas é feita por pessoas. E nós fazemos parte desse movimento. Agora, quando eu, muitas vezes, estou ali dentro, vivo apenas pelas regras e normas, mas não entendo quem é Deus, não deixo que o Espírito Santo forme o caráter de Cristo Jesus em mim, não consigo entender e viver isso, então, infelizmente, eu posso fazer parte desse sistema, né, que muitas vezes é o opressor e não apenas é exatamente o libertador, a qual é chamado a cada pessoa que faz parte desse movimento de levar essa mensagem a outras pessoas. Então, ou seja, quando muitas vezes eu fico mais preso a exatamente a forma de dizer, não, tal pessoa ali, eu acho que aquela pessoa não é digna do evangelho, né? A gente olha, não, olha só o jeito que aquela pessoa o jeito que aquela pessoa anda, olha aquela pessoa ali, né? É um bêbado, praticamente ninguém está nem aí para ele. Eu acho que já fizemos todos os esforços para que essa pessoa possa então aceitar a Cristo Jesus, né? E tudo mais. Então, quem sabe eu posso fazer parte exatamente de um sistema, né, contrário, mesmo estando dentro de um sistema que, quem sabe, é correto. Então, essa é a grande questão. Eu posso estar dentro do sistema que é correto, mas ser contrário a esse sistema e fazer parte do outro sistema, né, que é muitas vezes descrito como Babilônia. Então, esse é o grande perigo. Um exemplo que me veio agora, não sei se você vai concordar, Judas. Exato. Judas, sendo discípulo, ele era dentro de um sistema correto dos discípulos de Cristo, e ele é alguém com a mentalidade de um sistema errado, porque ele esperava Cristo, um outro Messias. Ele esperava um Messias que vinha com uma espada, né? Um Messias que vinha, né, tirar o povo judeu do jugo romano, né? Tanto é que ele quer forçar Jesus a fazer alguma coisa, por isso que vai lá, compra a arma, né? Toda aquela coisa toda, para ver se Jesus se ligava, né? Na cabeça de Judas, né? Então, de certa forma, um exemplo, né? Acho que dá para caber bem assim. Então, a gente precisa, de fato, cuidar com isso, né? Mas vamos, então, para a parte final, né? A gente sempre acha que
vai conversar tudo em 15 minutos e leva quase uma hora, né? Eu falei que a gente está em dois ainda, né? Se tivesse, estavam fazendo falta aí o Leandro o Marcelo aí hoje com a gente, né? Mas vamos para a última mensagem angélica, a terceira no caso, né? Que diz assim, então, em seguida a estes o terceiro anjo, dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e trouxer o seu caráter na sua testa, na sua mão, este beberá também do vinho da ira de Deus, que está misturado com ouro puro, cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos na presença do Cordeiro. Então, o que essa terceira mensagem angélica aí nos fala, Anderson, né? Dizendo, então, se alguém, então, há uma condição, né? O SE e o C é uma variável condicional, né? Então, se alguém adorar a besta, e é para entender aqui quem é a besta, você precisa entender, ler um pouquinho de Apocalipse até aqui, né? Não adianta cair de paraquedas aqui no capítulo 14, que você vê essa besta aqui no meio, você não sabe nem o que é esse negócio, né? Então, precisa entender um pouquinho mais, a gente não vai ter tempo para ficar explicando isso agora, então você fica aí, você que talvez está assistindo e nunca estudou Apocalipse na vida, né? Precisa voltar aí um pouquinho mais, ok? E aqui diz, então, que se alguém adorar a besta e sua imagem, né? Está relacionado, então, a algo do seu caráter aí com a testa, com a mão, que negócio é esse aí, Anderson? É verdade. Se você caiu de paraquedas agora, você não vai entender praticamente o que vai dizer aqui. Mas entrou aí um amigo nosso também, né? Já entraram vários aí, mas entrou aí o Abima do Céu. Na verdade, é Abimael, né? Se você for lá no Instagram dele, você vai ver que ele tem uma série de estudos, e talvez você vai conseguir acompanhar aí, né? Os estudos ali que é feito através dele. Só explicando aí de novo, né? Você que está aí com a gente no YouTube, né? Na gravação, né? A gente está falando isso porque a gente está aqui ao vivo também no Instagram, né? Então, se você está assistindo no YouTube e tem Instagram, segue a gente lá, né? @_ Vivendo o Reino, tudo junto, ok? A gente está dando um alô aí pro Abima do Céu, né? Já foi para o céu, sabe como é que é, voltou para cá para estudar Apocalipse para mostrar para a gente, né? Então, maior. É brincadeira, viu? Mas um abraço aí. Ele tem uma série aí de Apocalipse, você pode seguir ele aí também, tá certo? Mas continua aí, Anderson, só queria dar esse... Vamos lá. Valeu, valeu. Aqui, então, quando nós vemos essa questão aqui de adorar a besta e a sua imagem, é exatamente esse sistema que é opressor, beleza? Então, esse sistema opressor aqui, que a gente já falou um pouquinho sobre essa questão, né, de adorar a besta e a sua imagem, talvez você diga assim, não, mas eu não adoro a besta e a imagem, né? Eu não quero nem saber de nada da besta, mas muitas vezes você vive em princípio. Né? Exatamente. Então você pode falar assim, mas esse negócio de besta, de bicho aí, não é para mim, né? Tô fora disso aí. Mas é um sistema em si que tem as suas ideologias e os seus preceitos. E muitas vezes nós podemos viver a ideologia esse preceito. Você quer saber o principal, na minha opinião, é o eu, né? Desse sistema é o eu. Então, quando eu, então dou mais, né, ênfase ao meu eu, ou seja, importo apenas comigo e não com o meu próximo, então, querendo ou não, eu acabo recebendo e fazendo parte, né, do sistema de Babilônia. Claro que aqui a gente pode usar exatamente o que nós vimos no capítulo 13. Se você vai do verso 11 ao 18, você vai entender um pouquinho do que nós estamos falando. Mas não só do 11 ao 18, mas se você for do 1 ao 10, você vai ver qual é a imagem da besta. Então, a imagem da besta é uma contrafação ali de Deus. E aqui ela é feita em termos dos 4 primeiros mandamentos, né? Então, adorar a Deus, não ter imagem de esculturas, não falar o nome de Deus em vão e guardar o sábado. Então, esses são os 4 mandamentos que se relacionam com Deus. Aqui não é especificamente apenas a dia, mas ao caráter de Deus nesses primeiros 4 mandamentos. Então, se você quebra esses 4 primeiros mandamentos, você não sabe quem é Deus, para que serve Deus e o que ele faz. Então, aqui a gente viu que a primeira mensagem convida a você adorar o Criador. Aqui nesse momento, né, a imagem da besta acaba sendo agora eu mesmo, né? Se eu, né, acabo levando em consideração que eu sou mais importante do que todas as coisas, né? Isso aqui é apenas uma analogia. Mas, enfim, aqui fala sobre a questão exatamente de você adorar a besta, a sua imagem, e receber a sua marca sobre a mão, ok?
Se nós formos ao capítulo 14, a marca é dada sobre a mão ou sobre a testa, né? A mão é exatamente como um consentimento. Aqui, quem sabe, é o seguinte, vai chegar um momento, que né, segundo alguns estudiosos, que talvez as coisas vão ficar difíceis aí, né? E você só vai poder continuar a viver se você segue a esse movimento que é contrário ao movimento de Deus. Então, agora, não, beleza, não quero, né, ter nenhuma consequência com isso. Então, por consentimento. Então, para não receber, de certa forma, a ira da besta nesse momento, do sistema, eu vou fazer isso, né, por consentimento, para que eu não venha a ter problema. Né? E aí no capítulo 13 fala sobre entendimento e consentimento. Aquelas pessoas que fazem realmente porque sabem o que estão fazendo né, e querem continuar no erro, e aquelas outras que sabem que é errado, mas fazem para não ter consequência desse erro. E aí, então, aqui fala sobre a fronte, né? A besta e a sua imagem. Aí fala também beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. Então, ou seja, às vezes a gente pode receber por consentimento, por ter temor do sistema que é opressor, né? Então, não quero ser oprimido, então eu vou fazer de acordo com a vontade dele. E aí tem temer a ira da besta. Mas a gente, na verdade, tem que temer a ira de Deus, né? Essa é a grande questão aqui do texto. Né? Claro, não como uma questão de que hoje, quando se fala sobre juízo e esses assuntos, sempre acaba gerando muito medo, muito temor mesmo, porque a gente apenas olha para uma questão de destruição. O que a gente precisa entender é que se nós estamos ao lado correto, nós somos fiéis ao Cordeiro, andamos com ele aonde quer que for, independente do que for acontecer, então eu não preciso temer, eu estou do lado correto. Né? E a Bíblia diz que aquele que está ao lado de Cristo não entra em condenação, mas ele então é absolvido pelo sangue de Cristo Jesus. Eu não sei se eu respondi, ou quem sabe respondi mais ainda a tua pergunta, né? Ou um pouco mais à frente, quem sabe. Não, é isso aí mesmo. Acho que a gente já pode ir para ir fechando, né? Acho que um cuidado que a gente sempre precisa ter, que a gente não deve ou não deveria usar, né? Estudar o livro do Apocalipse, nenhum livro da Bíblia, mas especificamente Apocalipse e Daniel, que são livros específicos, proféticos, vamos dizer assim, e tem várias nuances e vários apelos, vamos dizer assim, e mensagens. A gente tem que cuidar para que não se transforme numa mensagem de medo para as pessoas, né? Nós mesmos pregando. E esquecer do evangelho eterno que começa no verso 6, né? Então, olha, se você não aceitar Jesus, olha, a cabeça vai te pegar, você vai para o inferno, não sei o quê, né? E aí na mente de alguns já começa a listar um monte de coisinhas, né? Olha, se você vê novela é porque você tá aí, né? Se você não come chocolate é porque você tá, enfim, aí vai por aí tudo, né? Tô só brincando aqui, né? Mas para a gente tomar esse cuidado, né? Para a gente não desviar o foco do evangelho. E é óbvio que existe esse sistema opressor, a gente tem que cuidar para que, por isso que a gente deve viver o reino de Deus de tal forma para que a gente não seja pactuante desse sistema opressor ou desse modus, né? Modo de vida opressora, né? De oprimir as pessoas e principalmente em algum momento para frente, né? A gente estar tão longe de Deus ou estar tão por conveniência ou por força, né? De oprimido passar a ser opressor, né? E passar a seguir ou fazer o caminho inverso de Paulo, né? Então, aquele que oprimia e atrás lá achando que fazia o que é certo, depois ele se converte e faz o que é certo mesmo, né? Porque tem um encontro real com Cristo, né? E a gente tem que cuidar para não fazer o caminho inverso, né? Tá fazendo o que é certo, tá pregando e daqui a pouco aí entra a questão da fé, um monte de coisa nesse sentido, a gente inverter isso e agora a gente começar a perseguir, inclusive, quem estava antes ao nosso lado, vamos dizer assim, né? Exatamente, é interessante se a gente olhar para essa questão. A gente vem falando aí de talvez eu estar no sistema que é correto, mas não está fazendo parte desse sistema que é correto, quem sabe está sendo contrário. Você pode dizer assim, não, mas eu não quebro nenhuma doutrina da igreja, eu não sou contrário a nenhum pensamento da igreja. Mas só que é claro, é apenas um paralelo, né? Se a gente olhar a questão ali do que acontecia antes, nós tínhamos aí pessoas que eram denominadas cristãs, e aí lá atrás no passado nós encontramos as cruzadas, né? Que dizimou aí milhares de vidas de pessoas, dizendo que era um movimento que era santo.
Então, você entende? Esse é o problema. Às vezes eu posso estar dentro do movimento que é correto e posso estar fazendo cruzadas, né? Muitas vezes está matando pessoas com as minhas palavras, matando pessoas com as minhas ações, matando pessoas pela minha forma errada de entender e de me relacionar com o Evangelho. Essa é a grande questão. Nós estamos falando sim das 3 mensagens angélicas. Nós sabemos que existe um sistema que é opressor nesse mundo. É interessante que eu estava fazendo, ainda quando estava fazendo estágio ali na cidade de São Miguel Arcanjo, uma pessoa me perguntou, né? Você acha que a gente muitas vezes coloca medo nas pessoas? Eu falei, claro, nós somos terroristas, né? Se a gente não cuidar, nós estamos aí falando, olha, você vai queimar no fogo. E a gente pega os textos que estão dizendo aqui, a fumaça do seu tormento, que sobe pelos séculos dos séculos. Aqui, é claro, é um simbolismo, né? O fogo ele não é para conservar, mas é para destruir. Então, queimar eternamente até o final daquela coisa, né? Ou seja, do que estará sendo ali queimado. Na verdade, não sabemos como de fato isso vai ocorrer, mas, enfim, é o que a palavra de Deus vem falando aqui. Então, a gente deve tomar cuidado com isso. Eu sempre digo o seguinte, se a gente apresenta qual é o foco do Evangelho? O foco do Evangelho é Cristo Jesus, as suas ações e o seu amor. Não digo que a gente deve pregar só sobre isso, não é essa a questão. Mas se nós damos foco a quem realmente é a pessoa que transforma todas as coisas, que fez todas as coisas, então o restante vai ser moldado. Foi assim com a minha vida, foi assim com a sua vida. Agora a gente precisa tomar cuidado, porque nós não somos os donos da verdade. Nós somos objetos que somos alcançados pela verdade. Então, quando eu sou alcançado pela verdade, é diferente. Eu preciso entender que eu fui transformado por essa verdade. E agora eu preciso levar essa verdade a outra pessoa, não como um meio de julgá-la, não como um meio de maltratá-la, mas como um meio de que ela venha a ser transformada assim como eu fui. O George falou sobre a questão de Judas, né? E outra coisa, Judas estava dentro do movimento errado, ou certo, perdão, de forma errada, né? E a gente vai ver que Cristo, a todo momento, ouvia não de Judas. E ele foi até o último não de Judas. E ele, mesmo assim, continuou lutando para que Judas aceitasse esse evangelho maravilhoso. Então, a gente está falando aqui daquele que talvez é o opressor, né? Mas o opressor também é alvo do alcance do evangelho de Cristo Jesus. Então, eu quero dizer que aquele que é oprimido tem que cuidar para não virar opressor, né? Essa é a grande questão dentro desse evangelho. Então, é isso que a gente precisa levar em consideração. A gente tem uma mensagem a ser pregada, como Cristo Criador, como Cristo Redentor, como um sistema verdadeiro que está para substituir o sistema falso e também um juízo que está por vir. Então, a gente precisa entender que esse juízo, se eu estou fazendo e vivendo de acordo com a vontade de Deus e tenho um relacionamento, se eu me relaciono com Deus, eu não preciso me preocupar com isso. Então, agora, eu preciso levar isso também para a vida de outras pessoas, para que elas também tenham a mesma sorte que eu, da vida eterna e não da morte eterna. É isso aí. Então, com esse pensamento, vai ter música hoje, Anderson? Rapaz, hoje não, a gente já tá tarde aqui, talvez se eu cantar, os meus vizinhos vão aí bater na minha porta, né? Não, mas é brincadeira, eu percebi que depois que eu cantei, eu vi que o vídeo teve menos visualizações. Não, mas em breve aí, nas plataformas digitais, Anderson Cordeiro, o cantor, né? É isso aí, digitais e físicas também, né? Como nós falamos aí no nosso último encontro, né? Tem gente falando que quer música, né? Mas eu vou estar na plataforma física de Abelardo Luz, quem sabe aí eu vou conseguir levar alguma música aí para o pessoal, né? Deus tem misericórdia de vocês, mas assim a vida. Você já tem fã-clube aí, ó, música e tudo no Instagram. Não, vai ficar a música do próximo vídeo, assiste lá e curte, né? Que daí você vai ver a música do próximo, não, do último vídeo, né? E quem sabe aí no próximo aí a gente prepara aí alguma coisa. Mas hoje infelizmente não vai dar. Certo, é isso aí. Então, mais uma vez agradecemos a todos aí por estar junto com a gente. Esse é o canal Vivendo o Reino, amando a Deus, amando as pessoas. Estivemos Anderson Cordeiro e eu, Jorge Gonçalves, estudando aí, conversando sobre o episódio, né, de número 12, estamos chegando ao final já
desta série e compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas. Se inscreva também no nosso canal aí do YouTube, se você ainda não é inscrito. E siga vivendo o reino junto com a gente nessa caminhada com Cristo até que Ele volte. Valeu, Anderson. Um grande abraço. Os nossos amigos aí do Instagram também. Deus abençoe. Vamos seguir juntos nessa caminhada. Valeu e até a próxima.